Boa tarde a todos, eu sou o Anderson Recalti e esse é o canal da Revista Verdade, que hoje entrevista o deputado estadual Gustavo Vitorino, o deputado mais votado aí do Rio Grande do Sul, um jornalista premiado aí. Prazer estar conversando contigo aí, deputado. Que alegria, Anderson. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no canal Verdade. A gente tem muita coisa para falar, mas acima de tudo, um agradecimento pelo espaço e pela gentileza de entrar em contato com esse extremo sul do Brasil, né? Nós agradecemos aí a sua disponibilidade. Bom, o senhor foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, né? Como é que tem sido aí, deputado, esses meses, a sua experiência aí como parlamentar e o que o senhor pode falar sobre os projetos? Olha, ontem eu ainda estava reunido com a minha equipe aqui para a gente discutir os 100 dias, né? Porque virou moda agora, 100 dias, todo mundo discute 100 dias. Eu resolvi dar uma avaliada dos meus 100 dias aqui também na Assembleia entendi que o desempenho foi muito bom. Principalmente porque a gente tem que, num primeiro momento, levar em consideração que um deputado estreante como eu precisa prudência na hora de apresentar projetos, na hora de apresentar propostas. E esses projetos e essas propostas foram surgindo quase que naturalmente. Eu entendi que a espontaneidade na hora de se impor as propostas, ela é fundamental para que você faça isso com o coração e não exclusivamente para entender interesses. Então, veja você, eu tive, de forma, para mim, até surpreendente, nada menos que 8 projetos apresentados já em apenas 100 dias. Tem deputado que fica aqui 4 anos e apresenta 2, 3 projetos. Eu já apresentei 8 em 100 dias e tenho pelo menos mais 2 no forno para apresentar a qualquer momento. Estou dando o acabamento final no aspecto jurídico. Então, eu acho que o desempenho tem sido bom. Estou presidindo a segunda comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Então, eu acho que tem sido bom, viu, Anderson? Eu estou satisfeito até agora com o meu trabalho e tenho tido um retorno muito bom. Vamos ver se eu consigo manter essa média e essa velocidade por 4 anos. Não tenho dúvida que o senhor vai conseguir, sim, manter essa média aí. Bom, deputado, como é que o senhor tem visto aí o cenário político no Brasil hoje? E o que mais lhe preocupa nesses dias? Olha, a coisa está ruim, viu? Vamos ser coerentes, a coisa está ruim. Estão nos tirando a liberdade, nos cerceando a liberdade aos poucos. O pretexto é de fake news, não sei o que, não é verdade, é censura mesmo. Estão literalmente reescrevendo a Constituição, o STF está reescrevendo a Constituição brasileira, o que é muito triste para todos nós, porque o STF não tem a competência legal para isso. Mas a gente, aos poucos, está sendo literalmente colocado numa frigideira, e essa frigideira é uma frigideira ideológica, né? Nós estamos sendo fritados ideologicamente, os conservadores, direitistas vêm sendo perseguidos pela justiça, pela polícia e pelo próprio governo, e esse cenário é muito ruim. Agora, em termos de gestão, o que eu vou dizer do governo Lula? Não fez nada até agora. Até agora é só imposto. Só fala em imposto. Aumentar imposto, criar taxa, trazer de volta o imposto, revogar isenções concedidas pelo ex-presidente Bolsonaro, enfim. O atual governo só fala em imposto. Então não tem muito o que dizer desse governo, porque esse governo até agora é desarmar a população e imposto, desarmar a população e imposto. Desculpa, mas isso não é governo, isso é a implantação de um regime totalitário e é o que eles estão conseguindo aos poucos. Com certeza. Bom, finalmente, então, nos próximos dias a gente vai ter a CPMI do 8 de janeiro e também a CPI do MST. Vão sair do papel. Qual a sua expectativa, deputado, em relação a essas comissões? Bom, acho que está mais do que na hora da gente investigar essas invasões, né? Assim como eles queriam investigar as manifestações dos brasileiros de verde e amarelo, está na hora de investigar as invasões de vermelho. Está na hora de você saber quem é que patrocina, quem é que paga, de onde essa gente tira dinheiro, aonde essa gente está encostada, se estão pendurados em cargos públicos, enfim, quem são essas pessoas, de onde sai o dinheiro, o que eles fazem com as terras, que eles invadem e depois governos esquerdistas repassam a eles. Está na hora da gente investigar. Então, está mais do que avançada a ideia de que
muito, muito mesmo tem por se fazer e revelar à população sobre a indústria da invasão de terra no Brasil. Uma CPI vai revelar isso. A outra, do 8 de janeiro, já revelou, né? Antes mesmo de ir para. Todo mundo viu que foi o governo que fez essa barbaridade. O governo deu início, o governo preparou, o governo foi leniente, o governo não interviu. Ele quis que acontecesse para ter pretexto de fazer tudo que está fazendo hoje, prendendo pessoas inocentes, sem processo judicial, sem nada. O senhor Alexandre de Moraes, com a caneta, está destruindo a justiça brasileira e destruindo a nossa democracia. Era isso que eles queriam no 8 de janeiro. É uma pena que alguns brasileiros de bem, verde e amarelo, caíram no golpe, caíram na tentação e acabaram sendo iludidos. Participaram, mas que não teve nada de golpe, né? Eles dizem golpe, 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 é besteira. Não tem nada de golpe. Aquele foi arruaceiros, vândalos, só, e tinham que ser punidos como tal. Mas estão sendo punidos como criminosos, perigosos, né? Enquanto o André do Rap recupera o helicóptero, mansão e tudo aí, nós temos 250 brasileiros, na sua totalidade trabalhadores, sendo massacrados em prisões lá em Brasília como presos políticos e torturados psicologicamente. Chamo isso de democracia? Eu não chamo. Nos últimos dias, o STF determinou também que o Telegram tirasse do ar a mensagem, aquela famosa mensagem que circulou aí sobre o PL de 2630, conhecido nas redes sociais aí como o PL da censura. Bom, a PGR pediu também ao STF um inquérito para investigar os diretores do Google e também do Telegram. Você, deputado, assim como um jornalista premiado, como é que o senhor vê essa questão? É muito triste, né? Porque veja você, o governo está dando um trailer do que ele quer fazer, né? A verdade é dele. Ou você fala o que ele quer, ou então você vai cair nas raias da justiça. Ou seja, o Alexandre de Moraes vai fazer com você o que ele bem entender. Isso. Não, o trailer está sendo dado. Duas big techs estão sendo atacadas simplesmente porque não dizem o que o governo quer. Aí eu pergunto a você, tá certo isso? Claro que não. Claro que não está certo. E isso é o que eles querem fazer com a regulação da internet, a lei da censura, que não vai regular a internet nenhuma, é censura. Aliás, o próprio Flávio Dino disse, né? Se não aprovarem o projeto, nós vamos pelo STF aprovar ou regular a matéria. Ditadura absoluta. É o fechamento informal do Congresso brasileiro em detrimento de uma ideologia que todo mundo está vendo, vai aos poucos destruindo o país, destruindo a nossa liberdade, a economia já está a caminho da destruição, né? E agora é a gente tentar lutar com as armas que tem, chamando o povo para a rua, para tentar impedir que essa tragédia atinja o povo brasileiro. E o Brasil também tem visto pessoas aí como Felipe Neto, o senhor conhece bem, cada vez mais incluído aí nas ações do governo federal e algumas determinações, inclusive, envolvendo as redes sociais. Como é que o senhor vê assim, esse avanço um tanto polêmico, para não usar outro termo? O governo, ele está convocando pessoas de pensamento ideológico à esquerda, né? E a gente sabe historicamente que a esquerda mente. A esquerda, ela tem uma realidade paralela, uma realidade dela. E a gente vê que próceres da esquerda, invariavelmente, acabam se tornando milionários quando chegam ao poder, quando adquirem o poder. Então, me assusta ver pessoas incompetentes dirigindo ou decidindo o meu futuro. Por exemplo, 5 governadores de estado viraram ministro. E são 5 governadores que estão entre os piores IDHs do Brasil. Deixaram seus estados quebrados, falidos. E é essa gente que é ministro hoje em Brasília, que está decidindo a minha vida, a vida dos brasileiros. Então veja você que a ruindade do governo começa no presidente e se estende até os seus auxiliares, seus ministros e as pessoas que ele convoca para debater sobre os temas que estão aí. Basta você olhar vídeos da internet, por exemplo, para ver quem é quem, a postura dessas pessoas, para ver se são pessoas capazes de orientar, aconselhar alguém ou gerir qualquer tipo de coisa pública. Em que pé ficou, deputada, o seu processo envolvendo o Felipe Neto? Ele está me processando, o processo já tem 3 anos, está andando lá na justiça, a gente está discutindo uma porção de coisas, apresentei
apresentei vídeos, né, que foram baixados da Deep Web, né, vídeos que foram retirados, mas na Deep Web a gente sempre acha essas coisas. Apresentei alguns vídeos, coisa e tal. A Justiça do Rio de Janeiro insiste em julgar no Rio de Janeiro, quando na verdade o fato aconteceu aqui em Porto Alegre, né, numa emissora de alcance local. Mas a estratégia desse rapaz é conhecida. Ele usa a sua assessoria de imprensa para divulgar quando ele é por algum motivo atacado, ele usa para divulgar, ganha repercussão na internet, e aí existe o aproveitamento de uma decisão do STJ, do STF, que diz que o fórum, quando for pela internet, o fórum será do ofendido. Aí fica engraçado, porque basta você lançar na internet, se alguém me ofender lá no Oiapoque, eu coloco na internet, né? E aí digo, olha, aqui me xingou, coisa e tal, e processo o cidadão aqui. Fica esquisito, não fica? Então, essa foi uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que insiste em julgar no Rio de Janeiro esse caso, mas a gente está brigando, estou apresentando provas, enfim, é um processo que certamente vai demorar muito. É uma questão bem polêmica, né, que ainda vai dar muito pano para manga. Sem dúvida. Bom, na campanha eleitoral agora do ano passado, 2022, a gente viu membros da grande mídia, da velha mídia brasileira, como William Bonner, por exemplo, dizer frases como o senhor não deve nada à justiça, em referência ao ex-presidiário Lula. E agora, com o PT no poder, a gente viu, por exemplo, a Rede Globo recebendo aí boladas de verbas públicas, né? Esse seria o plano da mídia, deputado, na sua opinião? Sempre foi, né? Sempre foi, Anderson. Sempre foi. A abstinência de recursos federais nos principais grupos de comunicação do centro do país foi que provocou aquele ódio ao Bolsonaro, campanha contra o Bolsonaro. Todo mundo viu o resultado da eleição, os corredores da Globo, nas redações da Globo, foi comemorar, tinha gente chorando. Aí eu pergunto, isso é isenção jornalística? É só ver hoje o que a Globo virou agência de propaganda do governo federal, mas os milhões estão entrando, bastante, viu? Bastante. Eu fico preocupado só em saber o que as empresas privadas pensam quando elas estão anunciando, financiando um grupo de comunicação como esse, que luta exatamente contra elas, contra a liberdade, né, liberdade econômica. Fico imaginando o que passa na cabeça dessa gente na hora de financiar um grupo de comunicação como esse. E essa história de que a audiência da Globo esquece, a audiência da Globo se foi há muito tempo, o processo de pulverização da comunicação de 10 anos para cá, fez com que a Globo se tornasse hoje absolutamente irrelevante no cenário nacional. Mas é sempre um mistério que acontece entre as agências de publicidade, o seu cliente e os veículos de comunicação. Nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, a gente viu aí a perseguição aumentando, né? Principalmente contra o próprio ex-presidente Bolsonaro, a sua família e tal. O senhor acha o que o senhor acha que pode acabar acontecendo assim contra o próprio ex-presidente? O senhor acha que, por exemplo, ele poderia ser preso? Olha, eles vão tentar caçar o Bolsonaro, eles vão tentar tirar os direitos políticos. Aliás, tentar não, acho que eles vão conseguir tirar os direitos políticos do Bolsonaro. O Bolsonaro é um perigo para eles. Foi o único cara que se levantou contra o sistema, né? Teve coragem de levantar o sistema, denunciar o sistema. E mais do que isso, o Bolsonaro nos ensinou a ter orgulho de dizer, olha, eu sou conservador, eu sou de direita. Eu sou conservador, eu sou de direita. Quem me ensinou a dizer isso de peito aberto e com orgulho foi o senhor Jair Bolsonaro. Ele mostrou os princípios dos conservadores, os princípios da direita, a defesa da família, a defesa da religião, o direito do cidadão de ter arma, o cumprimento da lei, enfim, o senhor Jair Bolsonaro, para o sistema, ele é terrível. O dinheiro público voltado ao interesse público, ao cidadão, né? Investimento público, em vez de gastar mais de 1 bilhão por ano, que era gasto somente com a Globo,
em verbas diretas e indiretas, envolvendo aí empresas públicas como Petrobras, Caixa Econômica Federal, enfim, era 1 bilhão por ano. Ele pegava esse 1 bilhão e fazia 10 hospitais. Mas isso incomodou o sistema, principalmente a Globo, né? Folha de São Paulo, por exemplo, o Grupo Folha, o UOL, a gente sabe que é o porta-voz da esquerda, o porta-voz do comunismo no Brasil, né? Eles têm uma linha editorial bem clara, não enganam ninguém, os seus comentaristas, colunistas e articulistas têm uma linha de pensamento, então não tem pluralidade, então é outro veículo também. O Estadão tenta se passar por isento, mas só olhar o time de manchetes que eles desfilam, a gente vê que o Estadão tenta, e muitos outros jornais, muitos outros veículos, a gente vê aí que tem veículo que tenta se mostrar isento, mas você vai olhar, você vê que o perfil do veículo é totalmente à esquerda. É uma pena, esse é o processo de cupinização que foi imposto ao jornalismo no Brasil nas 2 últimas décadas, através de formação universitária distorcida, através da ocupação das universidades por conta do pensamento socialista e comunista, e a gente hoje paga o preço por isso. A informação que a gente recebia nos veículos de comunicação, hoje nós sabemos, eram, na sua grande maioria, distorcidas. Sem a menor dúvida. Bom, com o governo do PT, qual o maior risco hoje que o senhor acha que o Brasil corre? Nesse momento, assim, qual o maior risco que o senhor acha que o Brasil corre? O Brasil se encaminha para o socialismo, para o comunismo, né? Porque socialista nós já somos. Esse inferno de programas sociais aí, que em vez de ajudar as pessoas pobres, na verdade só compram voto e fazem proselitismo para a imprensa amiga, para a imprensa domesticada, isso aí transformou o Brasil num país socialista. Para você ter uma ideia, os estados do Norte e Nordeste têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Aí eu pergunto a você, esse não é o principal reduto da esquerda? É o que eles querem fazer com todo o Brasil. Pensa bem, salário mínimo 1.320. Aí você tem o cidadão, ele e a mulher, cada um tem um Bolsa Família de R$600. E tem mais cada um, o casal tem 2 filhos, são mais 150 de cada filho. Os dois sem sair de casa, sem fazer nada, ganham 1.500. Você acha que um deles vai sair para ganhar 1.320? Ainda tendo descontos, isso e aquilo, para receber menos de R$1.200? Claro que não. Então nós criamos uma distorção social muito grave, uma distorção complicadíssima, e é uma equação que tem que ser resolvida a curto prazo, porque o comunismo está vindo a cavalo. Socialista nós já somos. A censura chegou, as decisões judiciais totalmente ideologizadas já estão aí, daqui por diante, infelizmente, o caminho é só em direção ao muro. E que recado o senhor deixaria aí para o povo brasileiro nesse momento? O recado que eu deixo para a população é: não desista do Brasil, vamos para as ruas, vamos pedir democracia, vamos pedir liberdade. O povo tem o direito de se manifestar, sim, com ou sem a vontade dos nossos iluminados ministros do STF. O povo tem o direito de ir para a rua, tem o direito de se manifestar, pedir liberdade, pedir mudanças, mas está na hora mesmo de pedir o impeachment do Lula, né? Porque o Lula já deu demonstrações em 4 meses que não tem nenhuma condição, 5 meses, nem isso, nenhuma condição de ser presidente de uma nação como o Brasil. Esse cidadão já está completamente fora da realidade, as manifestações dele, as decisões, as manifestações, as pessoas que ele escolheu para o cercarem, são um indício claro de que ele não tem nenhuma condição mais de fazer do Brasil, digamos assim, uma espécie de laboratório para eternizar seu nome. Não, ele vai eternizar o seu nome de uma outra forma, e todo mundo sabe qual é. O Lula termina o mandato, deputado, ou não? Olha, pelo que está se encaminhando aí, só quem pode segurar ele é o STF, porque o parlamento brasileiro já começa a receber pressão. Os deputados já estão sendo pressionados, a pressão é grande, porque esses deputados têm base, e essa base precisa necessariamente ter
precisa ter, digamos assim, um mínimo de empatia com o seu parlamentar, e muita gente já está sentindo que a situação é bastante delicada. Mas o problema é que o Lula tem o STF na mão, né? Qualquer coisa que se fizer, o STF anula. E qualquer coisa que o Lula quer, ele recorre ao STF, o STF dá uma liminar. É muito diferente do governo dele, que começou em 2003, onde ele ainda tinha um STF que minimamente ainda tinha respeito à Constituição, que julgava pela lei. Hoje não. Hoje o STF é um partido político e um partido aliado do Lula. Deputado, te agradecer do fundo do meu coração a tua disponibilidade para conversar com a gente. Quero dizer que para mim, pessoalmente, foi uma realização poder entrevistá-lo. Espero em breve encontrá-lo novamente. E é isso aí, eu sou... Obrigado, deputado. Bom, eu sou o Anderson Recalti, da redação da revista A Verdade, direto para o Jornal da Cidade Online.